Muito bem, nós estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, que na minha opinião é a maior escola teológica do mundo, porque você estuda e nunca se forma, está sempre aprendendo algo novo, um tema novo. E hoje nós vamos dar continuidade à lição de número 8. Lição 8, cujo título é A Disciplina na Igreja. Muitas vezes a disciplina se faz necessário na igreja. E a disciplina jamais deve ser aplicada por uma pessoa que às vezes não gosta da outra e eu vou disciplinar. Essa não é a razão para a disciplina. A disciplina se aplica quando de fato existe uma necessidade, e o propósito da disciplina nunca é destruir a fé de ninguém, mas o propósito da disciplina é restaurar a pessoa que erra. Nós devemos sempre exercer a disciplina com amor, pensando na pessoa, pensando no bem da pessoa e fazendo com bastante amor e graça de Deus e olhando por nós mesmos, para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros que estamos disciplinando alguém. Então vamos à lição de número 8, a disciplina na igreja. O texto áureo se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 5, diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Olha aí, Deus pode repreender e corrigir, e nós não devemos desmaiar quando por ele repreendido, porque o Senhor disciplina todo que recebe por filho. A verdade prática é que a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. O propósito da disciplina, como dissemos, é corrigir, é nos exortar para voltar para o caminho. Vamos para Hebreus, capítulo 12, versos 5 a 13. Diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, a nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas esse para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Muito bem, vamos à introdução da nossa lição. Nessa lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã, como um processo formativo do caráter cristão, nas modalidades corretiva e formativa. Antes, a gente também disciplinava alguns membros, eles
se arrependiam, se corrigiam. Hoje, quando disciplinado, eles mudam de igreja. Não é? Há muitas opções, mas nós devemos sim exercitar a disciplina. A palavra-chave dessa lição é disciplina. Falemos da necessidade da disciplina bíblica. Primeiro, Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo, Levítico 11:45. Deus é santo e, como tal, deve ser reconhecido. Jesus também mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus e que o nome de Deus seja santificado nas nossas vidas. Santificado seja o teu nome. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Ele estava surpreso daquela pesca. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Vamos ao ponto 2 da nossa primeira parte aqui. A igreja é santa. Deus é santo, a igreja também deve ser santa. 1 Pedro 1,16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega, agios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Quando a igreja não disciplina, se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, 1 Coríntios 3,16, da mesma forma o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também, 1 Coríntios 6,19. A santidade faz parte, sim, da identidade do cristão. Efésios 1:1, quando Paulo escreveu, diz aos santos que estão em Éfeso. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade santa. Surge então a imagem do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado. Alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo acabou se tornando um hábito pecaminoso. E nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros acaba se tornando mundana, como a igreja de Laodiceia, a qual Jesus diz que estava pronta a vomitar da sua boca. Apocalipse 3,19. A sinopse tópico 1 diz que santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, uma das causas que justifica a necessidade da disciplina na igreja. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, o propósito da disciplina bíblica. Primeiro propósito, manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2, verso 24. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso acaba comprometendo o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem, contudo, ter uma resposta enérgica da igreja. E foi condenado essa prática que levou o apóstolo Paulo a censurar a igreja de Corinto. 1 Coríntios 5, verso 2. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que isso incorra em um julgamento divino. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27 a 34, e Apocalipse, capítulo 2, verso 14 e 15. Frear o comportamento pecaminoso, esse é o propósito da disciplina.
O propósito da disciplina é frear exatamente esse comportamento. E está no fato que a disciplina, ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 5:6. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aí, o pecado ele é considerado ao fermento, que faz, e o fermento é a massa podre, que faz levedar a massa. Terceiro objetivo da disciplina é não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando a medida alguma contra a prática do pecado ali por parte de seus membros. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Além do mais, era um mau testemunho para os de fora. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado, ou ainda o comportamento pecaminoso dentro da igreja, e muito menos fora dela também. Olha só, Apocalipse 2:20, Jesus disse: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2:20. A sinopse tópico 2. O propósito da disciplina cristã está no fato que ela mantém a honra de Cristo na conduta do crente e põe um freio no comportamento pecaminoso. Vamos à terceira parte, as formas de disciplina bíblica. A disciplina como modo de correção. As Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Hebreus, capítulo 12, verso 7. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de serem corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de um filho. Hebreus, capítulo 12, verso 8. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma virtude ou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Gálatas, capítulo 2, verso 11 a 14. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acaba se tornando um comportamento. O comportamento errado é reforçado. E dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Gálatas 6:1. Falemos agora da disciplina como forma de restauração. A palavra grega catartizo, traduzida aqui como encaminhar-tal, significa, na verdade, restaurar. É usada em Mateus 4, verso 21, para se referir aos reparos e remendos que se faziam nas redes de pesca, a qual Tiago e João estavam consertando as redes. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurado ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada, nesse aspecto dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Coríntio, para que o restaurasse o faltoso à comunhão. 2 Coríntios, capítulos 2, versos 5 a 8. A disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é bem conhecido como cirúrgica, isto é, porque o membro ele é cortado do corpo de Cristo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 5, verso 13. Tirai, pois,
dentre vós há esse iníquo. Nesse caso, há um desligamento, e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, verso 18, são palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus. Assim, quando o indivíduo entra numa disciplina, modo exclusão, ele perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor diz que ele passa a ser considerado gentil e publicano, Mateus 18, verso 17. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja, e não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Vamos então à sinopse tópico 3. A disciplina faz com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Falemos agora da conclusão. Nessa lição, vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e que exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ele conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perde o bom cheiro de Cristo, que nós possamos manter sempre esse bom cheiro de Cristo em nós. Vamos à revisão do conteúdo dessa lição, através das 5 perguntas e respostas. Primeiro, qual é uma das causas que justifica a necessidade de disciplina na igreja? Bom, de acordo com a lição, a causa que justifica a disciplina na igreja é a santidade, que é um dos atributos de Deus, e por isso é uma das causas que justifica a necessidade da disciplina na igreja. Jesus Cristo vem buscar uma igreja santa, lavada e remida. E se a igreja está totalmente tomada pelo pecado, que igreja é essa? Não é? Vamos ao segundo ponto. O que acontece quando o pecado não é tratado na vida do crente? A resposta: quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado e pode até ser blasfemado, como Paulo diz, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Vamos à terceira pergunta. Por que o apóstolo Paulo censura os crentes em 1 Coríntios 5? Bom, a resposta é clara. Um dos membros nessa igreja adotou um comportamento flagrante, pecaminoso, sem, contudo, ter uma resposta energética da igreja. Havia um homem que estava vivendo com a mulher do seu pai. Não era sua mãe, mas era a mulher do pai, e ele tomou. E essa condenação levou o apóstolo Paulo a censurar os crentes de Coríntios. 1 Coríntios 5, verso 2. Quarta pergunta. Cite 3 formas de disciplina de acordo com essa lição. Bom, de acordo com essa lição, existe a disciplina, primeiro, como modo de correção. Existe também a disciplina como forma de restauração. E existe o terceiro modo, a disciplina como exclusão. Então, as 3 disciplinas possíveis são, primeiro, correção, segundo, restauração e terceiro, exclusão. Essa é a mais difícil, porque acaba excluindo o membro da igreja, ou tirando ele da comunhão com o corpo de Cristo. Vamos à quinta e última pergunta. Com o que a correção contribui? A resposta é: a correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Todos nós precisamos crescer. E aí entra a correção, com esse objetivo. Bom, com isso nós concluímos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo trimestre estamos estudando o corpo de Cristo. Essa foi a lição de número 8, a disciplina na igreja. E a próxima lição será a 9, que nós iremos falar do batismo,
que é a primeira ordenança da igreja. O batismo, a primeira ordenança da igreja. Quem crer e for batizado será salvo, disse Jesus. Muito bem, então não perca a lição de número 9. E eu quero lhe convidar para subscrever o nosso canal. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Então, ao entrar, se você só colocar canal da Bíblia, vai aparecer outros canais. Você tem que pôr PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Aí sim aparece o nosso canal. Subscreva. E ao entrar no canal, o segredo é quando aparece aquela foto redonda. Você clica nela, vai aparecer um menu. Você clica no playlist. Ali no playlist você vai encontrar 225 pastas com um total de 6.150 vídeos para enriquecer o seu conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal, entre em contato conosco ali pelos comentários e você também divulgue. E se puder, coloque o sinal de joinha, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube, que o nosso trabalho aqui, falando da Bíblia, ensinando a palavra de Deus, é relevante e faz com que o próprio YouTube divulgue esse canal e esse vídeo para mais pessoas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que a graça de Deus seja com você e que se por acaso você passar ou souber de alguém que passou por disciplina na igreja, lembre-se que às vezes é correção, restauração. Triste é quando há de fato a pessoa excluída. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Volte a semana que vem para assistir a aula 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.